Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. A sobrecarga do professor não é novidade, mas parece ter atingido um novo nível. Planejamento, avaliação, reuniões, demandas administrativas, adaptação de atividade, acompanhamento individual e, ao mesmo tempo, a expectativa de inovar, engajar e personalizar o ensino. O resultado? Cansaço, sensação de insuficiência e, muitas vezes, a impressão de que não importa o quanto se faça, nunca é o suficiente. Mas será que tudo o que está sendo feito hoje é de fato essencial para a aprendizagem? Ou será que parte dessa sobrecarga vem de processos pouco eficientes, retrabalho ou falta de estrutura? No episódio de hoje, a conversa é direta. O que dá para parar de fazer ou fazer diferente sem perder a qualidade do ensino? Regiane Taveira, estamos cansados, Rê? Estamos todos cansados? O Você que você tem acha? dúvida? Nós estamos começando maio aqui gravando, né? Nessa gravação, começando o mês de maio, e parece que a gente já está em dezembro. E essa é uma sensação de gestores, professores e até dos alunos, né, Kelly? Porque Uhum. quando a gente pensa que se o professor está sobrecarregado, estes alunos também estão. Sim, sim. Né? E aí esse processo de ensino e aprendizagem, né, que aí inclui os dois, o discente e o docente, os dois estão esgotados já. Né? A gente vai ficando. Aí você vai pensar no lado do professor. Se a gente pensar, professor, você, né, dá aula em mais de uma escola, as exigências, principalmente eu falo burocráticas, elas só têm aumentado. Né? Sim. Você faz um papel que é parecido com o outro, que podia ter, não precisava do outro. É a real, né? Você digita, mas tem que estar no papel também. Tô mentindo. Sim. Né? Eu falo, há trabalhos que você faz 3 vezes. Né? Tá lá para o inglês ver, tá lá para o chefe ver, tá lá. Então, isso esgota. Né? Esse professor que tinha que estar hiper, super preparado para entrar em uma sala e realmente conseguir usar, né, metodologias ativas, estar ali com seu planejamento super organizadinho na cabeça, estudar aquele conteúdo que ele precisa, né, trabalhar, refletir ali com os seus alunos, acaba que quando esse professor chega na sala, 60% da energia dele já foi embora É em verdade, viu? outras demandas, né. Sim. Tô E não são mentindo? poucas demandas, né? Essa é a real. Você sabe É, que a gente está conversando aqui, você lembrou que eu estou em mais de uma escola, né? Eu me lembro que um dos tempos que eu fiquei assim mais cansado foi quando eu estive em 3 redes de ensino diferentes. olha isso. Eu estava em 2 escolas particulares e na escola pública, naquela época, uns 2, 3 anos atrás, quando estava sendo implantado as plataformas, as plataformas no estado, né? Quem não é de São Paulo, Escola Estadual de São Paulo, ele implantou uma série de plataformas, assim, que dão algumas métricas que são muito interessantes e que são ferramentas bem bacanas para o estudante se a gente consegue usar direito e se o estudante também consegue usar Perfeito. direito. Tem que lembrar disso, né? E foi muita novidade, assim, muita mudança para o professor, aplicativo de diário, aplicativo de presença, né? Foram muitas mudanças que nós tivemos ali. E eu me lembro que eu fiquei meio doido, assim, de muita coisa, de estar fazendo Nada a muita ver. coisa, porque eu estava sempre fazendo e corrigindo prova. Quando não era do estado, porque não batia os calendários. Quando era do estado, era de uma escola particular. Quando era de uma escola particular, era da outra. Quando não era da outra, era do estado de novo. Então, eu acho que eu passava uma semana só do mês, assim, sem estar corrigindo provas ativamente. Olha Era isso. muito trabalho, muito trabalho. E isso é uma reclamação que ela é comum, né? Eu puxei alguns dados aqui. Nós temos um dado que 85% dos professores de São Paulo sentem que acumulam papéis, fazendo Olha mediação de conflito, suporte emocional dos alunos, da família, né? E até assistente social em alguns momentos. Quem não conhece a história de algum professor uhum. que, sei lá, procurou uma cesta básica, um auxílio, né? Sim, Procurou algum telefone para que o estudante pudesse ir atrás, que são funções, obviamente, que não são funções oficiais. Se fossem, já não dá para acumular papel, mas não são funções oficiais e sentem que isso não é contabilizado na jornada, porque realmente não é.
né? Não é. Muitas vezes já vi professor que foi ajudar aluno a procurar emprego, assim, a conseguir emprego por contato, Também. né? E também tem um dado, Rê, que 93% dos docentes brasileiros, no geral, consideram a carga burocrática excessiva. Tem. E que mais de 60% diz que gastam 5 horas ou mais por semana fora da jornada com tarefas administrativas. Relatório, prova, cadastro, né, correção, que são coisas que não impactam diretamente na Perfeito. aprendizagem nesse caso. Faz sentido para você esses dados, Rê? Muito, muito, porque assim, mesmo a gente pensando, vamos olhar para uma escola regular, né? Uhum, E a gente, hoje aqui no estado de São Paulo, temos várias ainda regulares e algumas de período integral. Mesmo a de período integral, o professor não consegue dar conta de fazer tudo que ele precisa. sim, sim. E Não olha que tem um consegue. horário meio que reservado para esse Para tipo de isso. atividade, né? Exato. E aí, quem trabalha no regular, que menos horas, piorou. Né. Então, quando você destaca essa questão de 5 horas, eu acredito que seja muito mais, né, porque quando ele está realmente fazendo, ele está ali, né, com mão na massa. E o que ele já planejou? Bom, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Então a mente desse professor, né, o pensar aí, né, a parte cognitiva dele, pensando em todos esses afazeres, também demanda tempo. Sim, Ou seja, vive sempre super sobrecarregado, né, não tem sim. como você dizer que, você vai organizar uma aula, estudar para essa aula. Se você tem 5 dias na semana, aulas, né, você leciona nos 5 dias, falta dias para você preparar e se organizar. Falta. Acaba entrando no fim de semana em algum Aí, momento, né? E aí também é um horário que não é isso, remunerado, que não é pago, e que você tem família, isso, né? Se for isso. alguém que tem dupla jornada, por exemplo, de cuidar de casa, um pai solteiro, uma mãe solteira, ou Sim. mesmo uma mãe que sobra tudo pra ela, tem mais função em casa pra fazer, né? Exato. Então, acaba sim que você perde final de semana, você acaba usando feriados. Eu já escutei uma vez uma professora falando: "Nossa, ainda bem que tem feriado para eu organizar minhas coisas", Quem nunca? né. Quem nunca? Então, ou seja, tudo isso é muito, a gente fala, assim, né, de uma forma, normal, mas é muito, muito complexo. Sim, Porque sim, sim. isso vai acarretando uma série de problemas nesses professores e nessas professoras, gestores, coordenadores, né. Eu escuto muito da minha coordenadora, e não vou mentir: "Rê, vou ter que no final de semana organizar o ATPC", entende? Aí você fala: Perfeito. "Rê, mesmo sendo, né, uma PEI de 9 horas, mas a demanda do dia a dia, ela suga você. Você não consegue na escola parar e pensar, numa formação, por exemplo, Uhum. né, É, a você não verdade é que consegue". desde que a gente teve essa maior abertura, né, para quem não conhece a história da educação no Brasil, houve um determinado momento, principalmente pós-Constituição de 88, que a gente teve uma abertura das escolas, né? As escolas não podiam mais fazer nenhuma forma de vestibulinho para entrada e por aí vai. Então você teve um maior número de pessoas que ingressaram nas escolas no geral, no segundo grau, né, que era o ensino médio também, você teve uma galera ingressando mais também no ensino médio. E nós tivemos um aumento populacional também dentro do Brasil. Então aumentou muito o número de crianças. As escolas foram de salas com 25 para 39, sabe? Para É salas com mais ou menos 35, isso. para sala de 20 para, né, um monte. Então nós tivemos esse aumento muito grande. E tem uma coisa que é curioso. As salas, tem muita gente na sala e as escolas nem sempre estão funcionando com a quantidade teto de funcionários. Eu tô para te falar que eu nunca vi uma escola que tá com mais funcionários. Ai, tá sobrando funcionário. Nunca tá. Tá sempre faltando, né? Funcionários, tanto professores quanto para outras funções. E tem um ponto, Rick, que eu queria puxar com você, que eu acho que é uma coisa que pega muito. Existe uma espécie de cultura de herói, de fazer tudo Hum, que o professor sente, sabe? Uma romantização de que para ser um bom professor, o bom professor, ele precisa dar conta de tudo. Tem que inovar, tem que acolher, tem que resolver os problemas sociais. Não tem estrutura? Cria, sabe? O professor tem que ir lá e tem que é montar essa mágico, estrutura. É, a gente tem isso. E é mesmo quem mágico. sabe que isso não existe, a gente tenta isso. Eu tento isso. Eu sei que você tenta isso Eu também, né? Fazer até tento mais do isso. que devia muitas vezes.
Então acaba acontecendo esse sacrifício muitas vezes, né? Quase como aquela ideia de que a boa mãe também tem que aguentar tudo, né? Tudo É, suporta, né? Quem ama tudo suporta, vamos perfeito. aguentar tudo. Não é bem assim, né? Não é o correto. Você estava falando de dados, eu estava olhando agora aqui que eu tinha anotado. Um professor trabalha em média, e olha aí que aqui não destaca se é escola de período regular ou integral, né? Integral. Porque a integral já tem 40 horas, mas um professor trabalha em média 47 horas semanais. Caramba. Em média, né? Você vai ter alguém que vai trabalhar mais, você tem alguém que tem uma jornada Mas, reduzida, né? exato, exato. É um número, se a gente for pensar, né? Onde você descansa? Onde você almoça direito? Em que momento você. Difícil, hein? Não é uma coisa, Sim, que é o que eu falei. Mesmo quando ele não está ali no mão na massa, ele já está planejando. A cabeça dele já está ali, ó. Vou fazer assim, vou fazer assado, aí vai buscar uma coisa, buscar outra. Ou seja, cada vez mais, e aí você traz agora essa questão que eu acho super relevante, da gente achar que a gente consegue tudo e pode tudo, e na verdade a gente já deveria começar a trabalhar, né, a nossa profissão no sentido de terminei o meu trabalho e vou embora e acabou, mas quem trabalha em escola não consegue não fazer isso. consegue, não consegue. Eu sempre brinquei Não. bastante com colegas professores que existem algumas profissões que elas não têm o bater o ponto, né? Padre, pastor, professor, você não tem o bater o ponto, sabe? Não tem como. Você vai no mercado, vai ver se você vai não sei onde, não Sim, sei o quê. Não tem como. Você nunca tem o espaço para ser não, só a Regiane, só o Keller, né? Você não. sempre tem algo que vai puxar aquele professor da sala de aula. E isso dá uma cansada na gente, porque nós somos mais coisas, né? Nós temos mais dimensões. E isso dá uma pegada na gente, né? E o pior, a gente tá falando tudo isso aqui, ai, nossa, estão reclamando, né? Muro das Lamentações. Não, gente, a gente tá constatando. Ninguém aqui tá desistindo de ser professor, inclusive. Também não, É exato, constatando, né? E eu gostaria constatando. de ouvir você também que tá acompanhando a gente. Você acha que isso faz sentido na sua realidade Perfeito. também? Ou se nós estamos dando uma pirada aqui e não é bem isso, né? E uma Mas outra me coisa, parece que é desse jeito. Keller, que hoje, né, eu pego a fase da educação que a gente não tinha WhatsApp, que a É gente outra não. velocidade. Entendeu? Porque Uhum. hoje você está lá em pleno sabadão, você olha o grupo, nossa, preciso de tal coisa, alguém está com tal coisa. Você não para. Porque É. o tempo inteiro nesses grupos, alguém está falando alguma coisa, pedindo alguma coisa, cobrando alguma coisa. Ou seja, realmente, quando você sai da escola, você não está mais livre de verdade, né? De verdade no sentido que agora você olha e está ali, ó, o tempo Sim, tá com inteiro você. atrás de você. Está atrás de você o tempo inteiro. Você sabe que eu É, tentei ter dois celulares, assim, com dois WhatsApps, né? Ou também já pelo menos dois tentei, mas WhatsApps. não Não consegui. consegui Olha lá, gerenciar isso. ótimo, olha lá. Eu tentei, eu não consegui. Não consegui, assim, ficou pior, eu senti uma piora, então é melhor eu ter um só mesmo. Então, e aí você olhando ainda para um gestor, a gente não tem férias. É verdade. né? O professor ainda quando ele sai ali um Tem um mês, pedacinho né? de 2 meses julho, por ano, né? isso, um pedacinho de janeiro, é real as férias. Ela é Uhum. Agora, o gestor de escola, não. né? Eu lembro na véspera, acho que foi de ano novo agora, um diretor colocando no grupo que pegou fogo no fio e estava na escola. Gente, aquilo me marcou de um Na jeito. Ele, véspera. estou indo para a escola, entende? Uhum. Aí você fala, mas por quê? Porque ele sabia que podia acontecer uma série de coisas se aquele fogo se alastrasse ali na Sim, escola pode dele. perder aquela escola, né? Você pode ter um Entende? prejuízo sem tamanho, né? São muitas coisas, E Keller, é até mas engraçado, porque vou pegar um pouco essa história como uma anedota. que O loucura. professor chega lá. Como que ele vai apagar o fogo se estiver pegando? Não vai, mas o diretor quis isso, entendeu? Para acompanhar, para ver se tem algo Exato! que ele pode fazer, Para né? acompanhar, chamar o corpo de bombeiro, saber se a É. fiação, se lá dentro estourou alguma coisa, se pegou, né? Sei lá, se tinha alguma coisa ligada, se queimou uma geladeira, se queimou um computador. Uhum. Eu falo que os diretores e eles que estão aqui me ouvindo me digam se eu estiver errado. Gente, é o louco do freezer, né?
Que tipo, se acabar a energia e Perde aquela tudo. carne que tiver. É, Exato. Então, ainda tem tudo isso, né? é É, verdade, é verdade. assim, mas a gente tem que começar a se policiar. Nunca é tarde, hein? Não, e é uma Nunca é coisa para se lembrar tarde. sempre, até por isso que a gente está conversando aqui, né? Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta, ó. Porque assim, como professor, eu nunca fui gestor, né? Mas então, como professor, eu tenho uma sensação de novo, né? Nós temos alguns dados, ninguém aqui está falando isso sem uma experimentação da realidade, mas como não temos uma pesquisa de larga escala ou dados super precisos a nível de Brasil, então muito do que a gente fala acaba sendo uma meio anedótica no sentido de a gente estar compartilhando, né? De nós estarmos tentando Sim. entender uma sensação, uma situação, um estado da arte, assim, de como está ser professor. Então, eu queria perguntar para você, onde você sente que o professor mais está perdendo tempo no dia a dia? Porque, para mim, eu tendo a sentir muito essa perda de tempo com relatórios e registros. Eu acho que é a principal área que eu perco tempo hoje. E muitas vezes eu sinto também uma, né, porque tem um relatório, por exemplo, que tem uma escola que eu trabalho que nós usamos diário de papel. E eu não sou contra o diário de papel, já falei aqui em outros Uhum. momentos, porque ele me dá aquela visão diária que eu acho muito interessante, sabe? Está tudo Sim, aqui, eu abro e ele está tudo na minha frente. Eu não tenho 1000 abas de aplicativo para abrir, perfeito. né? Ele abre e ele está na minha frente. Eu Tá acho isso tudo lá. muito bom. Eu Seu acho isso muito conteúdo, a bom. frequência, tá Exato. tudo ali. Então, para mim, é uma coisa que eu abro uma página e eu sei o que está acontecendo. Então, eu olho assim, eu sei o que está acontecendo. Eu não fico procurando informação, né? Óbvio que, sei lá, deve ter um aplicativo bom para fazer isso também e tal, mas pelo tamanho do diário, que ele é sempre maior que uma folha de sulfite. Então, é Uhum. muito interessante. Quem já trabalhou com ele, é muito interessante essa ferramenta por isso. É chato escrever? É chato, né? É chato fazer um monte de coisa no papel, na mão? É chato, mas ele me dá um tempo Uma de visão. visão, né? Eu acho que isso é legal. Então, para mim, fica a burocracia em excesso, refazer 2, 3 relatórios muitas vezes, né? E reunião pedagógica que eu não sinto uma eficiência, sabe? Aqueles encontros que acabam ficando longos ou que não foram bem planejados. E aqui vale para todos, tá? Vale para reunião de Sim, professor, vale para reunião de sindicato, vale para reunião de diretoria de ensino, vale para formação, vale para tudo, assim. Que são apontados que não tem um retorno tão bom. Eu acho que não tem um entendi. trabalho prático tão bom. E eu nem acho que a culpa é necessariamente de gestão. Porque, gente, vocês já estiveram em reunião de professores. Às vezes a gente se comporta quase com uma criança, assim. Nós parecemos, parece uma Igualzinho. sala de aula de aluno, né? Às vezes. Nós ficamos iguaizinhos em alguns momentos. Então, eu sinto esses dois momentos como um momento, assim, que parece que eu tô ali só cumprindo uma tabela, sabe? Perdendo um horário. Você concorda comigo? Você tem outra visão? Tem alguma outra área, algum outro momento que você percebe que parece que o professor sente que tá perdendo um tempo ali? Olha, dependendo do tipo de relatório, né, é que eu olhando para rede pública, o professor da rede pública, ele tem hoje o diário de classe, que é Sim, digital, digital. né? Ele tem que colocar lá o conteúdo dele, que é parecido com o do papel, ele tem que colocar o conteúdo, ele tem que colocar a frequência, né? Eh, você tem alguns relatórios que você tem que fazer de aluno, mas isso é quando alguém pede um relatório, aí o professor tem que apontar algumas coisas, e aí quem termina isso é a gestão. Estou olhando para a rede pública de São Paulo, tá, Kelly? A gente tem ali o que eu sinto, que eu acho que às vezes é repetitivo e acaba sendo exaustivo, e não dá tempo da gente resolver uma e já tem outra, são avaliações. Perfeito, perfeito. Sempre tem uma avaliação acontecendo, ou da escola, Sempre, ou regional, ou em sempre. massa. Isso. Aí você tem pensando nos anos iniciais, você tem sondagem, você tem essas avaliações. Aí o professor decide fazer também outra avaliação, que eu sempre questiono muito essa coisa, mas será que já não dá para você, né? Aproveitar, né? Isso, porque acaba que esse aluno ele está o tempo inteiro em processo avaliativo, o que também para o aluno é exaustivo, né? E assim, também vejo nessa questão da avaliação ainda esse foco de é uma prova, entende? Sim, Enquanto sim, para o aluno deveria ser um exercício. Pronto. perfeito.
até para você ir desmistificando a avaliação. Eu gosto de falar de avaliação nesse sentido, porque ainda há muito medo de se fazer avaliação. E Sim. os alunos, desde pequenos, porque não usa, né? O termo sempre é prova, avaliação e não sei o quê, você está sendo avaliado. Quando podia, ó, é um exercício, é uma atividade, É um momento é aqui que um, está acontecendo, né? isso. Esse olhar para esse monte de avaliação. E algumas coisas, né? Aí é mais pensando no lado do gestor, que é o que eu falei, você acaba fazendo 2, 3 vezes coisas que em uma só daria certo, Verdade, sabe? Então, verdade. também o gestor perde muito tempo com coisas que daria para ser resumido em uma só. Eu vou até tirar um pouco a culpa que talvez um professor, um gestor esteja sentindo agora, de falar assim, ah, eu sinto isso também, mas eu não sei como lidar. Gente, ninguém sabe como lidar, sabe? Isso aqui é o tipo de situação que Não, ou você tem muito tempo de casa para ter entendido, otimizado esses processos, ou você, sei lá, tem uma formação em analista de processo de negócio, sabe? Que é o cara que faz justamente isso, analisa o processo. sim, Eu elimino gargalo, retrabalho, redundância, ineficiência. Porque em diversas áreas que vão lidar com papel e com burocracia, você tem esse tipo de coisa. Uma unificação de sistemas, por exemplo. Sabe? Para você procurar e você encontrar. Aí, nas escolas, nem sempre a gente tem essa unificação desses sistemas ou desse trabalho. E nem é é fácil de verdade. fazer. Pensando em São Paulo, eu nem sei quantas escolas, por exemplo, tem nas escolas públicas de São Paulo. Deve ser um absurdo você conseguir fazer isso, sabe? Lidar com esse volume de informação. Então, não é nem para se sentir culpado mesmo. É só, novamente, uma constatação de uma dificuldade que nós temos, né? Perfeito. E você vê, Cês- segundo, Pode tem falar. aqui, ó, eu consegui, você estava falando e eu pesquisando, segundo relatórios internacionais, até Uhum. 30% do tempo docente pode ir Bastante. para tarefas administrativas repetitivas. Caramba, é muito tempo mesmo. É muito tempo. É Que não é, muito. que é um Isso conteúdo que falando você não deu, interna. né? É um tempo com o Exato, estudante que não aconteceu. exato, exato. Então, assim, são coisas que realmente, com tanta, com tanto avanço que a gente já teve, e realmente repensando algumas coisas, porque vai ficando exaustivo para todos os lados, não é? Todos os Sim, lados. O sim, lado sim. do aluno, o lado do professor, é o que você falou muito bem, de todos os envolvidos aí, porque se a gente pensar, parece que 30% é muito, é uma É. coisa que realmente, né? É muito. E aí isso leva ao quê, né? Ó, logo embaixo está lá, né? Dados da Unesco indicam altos níveis de estresse e o burnout, né? Que fala, Burnout. docente, né? Então, ou Vem seja, forte, né? olha isso, dados da Unesco. Então, Que é depois de você outro ficar problema, né? é outro problema, porque é óbvio que algo que vai te deixando insatisfeito e te fazendo trabalhar sem ver fim vai te adoecer, Perfeito, perfeito. É outro né? problema. Eu tenho um outro dado aqui. Eu pesquisei dados sobre outros municípios também e eu não encontrei muitas referências. Novamente, eu acho que deve ter Uhum, pouca gente levantando esse tipo de informação. Mas eu encontrei um outro dado que também é meio alarmante nesse sentido, porque cerca de 60 a 80% dos professores da rede municipal de São Paulo relataram algum tipo de transtorno mental relacionado diretamente à cultura de pressão e de sobrecarga. Ah, mas entre 60 e 80, nossa, por que isso? Porque eles estão juntando aqui tanto aqueles que apresentam, né, um dado concreto, sei lá, tem um laudo sobre isso, quanto pessoas que estão com sintomas correlatos, assim, que você está se olha sentindo aí. próximo, né? Então acaba que se tornou parte do processo docente essa questão de saúde mental e sobrecarga, né? Se tornou muito parte do que é ser docente no Brasil. E isso é uma questão problemática para a gente, né? E, de novo, eu nem entrei aqui ainda no mérito sobre um outro ladrão de tempo do professor e também mexe com a saúde mental como um todo, que é deslocamento. Também. Deslocamento é outra questão. Tem gente que atravessa cidades, tem gente que atravessa uma cidade. Se você está com uma região no centro de São Paulo, na região central que vai para outra área de São Paulo, você tem uma questão, porque para atravessar a cidade é 2 horas, assim, sabe? Para atravessar alguns horários. Tem horário que você vai ficar preso. Então, são questões também que são bem relevantes quando a Sim. gente fala sobre o cansaço do professor e a situação em que o professor se sente hoje, né? E, de novo, professor, estamos todos aí, né?
Estamos todos aí. É o que já quando a gente iniciou, parece que estamos em dezembro e a gente só está começando maio. É Ou verdade, né? seja, e engraçado que os últimos anos, eu percebo assim, nos últimos 10 anos, talvez seja a minha idade, pode ser, mas eu percebo que está ficando mais exaustivo. E Uhum. aí e aí brincando agora, mas a gente também escuta os professores falando a mesma coisa. Nossa, eu estou mais cansado, nossa, eu faço coisa. Mas por quê? Porque essa demanda de muitas coisas e que poderiam ser reduzidas aí, eu acho que em 50% e a gente ia continuar conseguindo trabalhar da melhor forma. Você vê, quando a gente pesquisa e começa a olhar as pesquisas, o tempo inteiro essa coisa repetitiva, de você fazer a mesma coisa, e aquela coisa ir aumentando, e você não perceber que aquilo que aumentou é bem legal o que eu encontrei, que aumentou, mas não melhorou a qualidade. Sim, sim. Ainda tem isso, né? Porque se a gente percebesse um aumento de relatórios, avaliações, de mais planejamento, de mais, enfim, e aí a gente percebesse uma melhor qualidade na vida docente, na vida do aluno, mas a gente percebe pouco. Não é uma coisa que Uhum. fala, nossa, mudou tudo, né? Então, Sim, isso sim. também é uma coisa que a gente pode apontar como importante, né? E relevante aí, quando a gente olha para todo esse trabalho exaustivo, né, que a gente vem falando aí há algum tempo. Perfeito. E tem a questão também que uma hora a gente precisa entrar com um pouco mais de afinco, um pouco mais de dados também, que é a questão salarial, né? No geral, o Ok. professor, ele, para profissões em geral, nós não ganhamos mal, para profissões em geral. Mas entre as profissões com ensino superior, não somos a que ganha melhor, né? Estamos longe disso, entre as profissões de ensino Perfeito. superior. Então é mais uma questão para a gente discutir em algum momento sobre a questão salarial do Também. professor, como é que tá esse ponto, né? Mas eu queria acrescentar uma outra questão quanto ao cansaço, que não tem muito tempo, eu assisti um vídeo do Átila. O Átila Yamarino, que inclusive gravou conosco no período Uhum, da pandemia, né? Quando a gente falou sobre escolas, naquele momento que as escolas estavam fechando, né? Ele gravou com a gente. Um abraço pro Átila. E tem um vídeo dele onde ele fala sobre por que nós estamos tão cansados. E ele faz essa distinção entre a fadiga física e a fadiga mental. Fadiga física é físico, né? Você esforçou o músculo e o corpo sente esse uhum. impacto. Mas é algo que em 2, 3 dias ele passa. A fadiga Melhor. mental é um problema, porque a gente tem uma fadiga que surge quando a gente não dá tempo para o cérebro descansar após algumas atividades que são muito exigentes. E quais são as atividades que mais exigem do cérebro? Resolução de problemas, tomada de decisões, manutenção de atenção e controle de impulso, que é o que a gente faz na sala de aula a todo momento. Sim, A todo momento nós estamos resolvendo problema, tomando decisões, perfeito. né? Prestando atenção, porque são 30, 35, 40 em volta, e controlando diversos impulsos, porque nós observamos vocabulário, nós Perfeito. observamos. Às vezes você quer ir no banheiro e não vai, às vezes você quer responder de uma forma e não vai. A gente freia um pouco de quem nós somos com certa naturalidade para esses momentos, Perfeito. né? E, claro, excesso de escolhas, temos muitas escolhas na vida moderna, que toda hora a gente tem que escolher algo e esse processamento da escolha ele dá um trabalho. Por isso, professor, planejamento da aula, ele na verdade te dá descanso. Se você conseguir Verdade. planejar antes, ele te dá descanso. Perfeito. E o uso de telas, né? Ter esse momento para cortar a tela talvez seja algo muito bom, principalmente à noite, para você ter esse descanso. Perfeito. O Átila, Perfeito. eu me lembro ainda, Rei, que o Átila fala que tem um outro problema, que é o consumo de café para mascarar o cansaço, que isso prejudica o Olha sono. aí. E é outra coisa que tem na escola para todo lado, né? Também, Não verdade. falta o cafezinho ali E para a ajudar a gente, gente a respirar e e ir. olha como isso é real. Porque com o passar do tempo, eu já não tomo café no período da tarde. Perfeito. Não tomo. Porque se eu tomo, eu já sei que a minha noite de sono vai Vai ser ser afetada. reduzida a 2, 3 horinhas e aquele sono que eu acordo toda hora. Imagina, né? Eu tô velha, gente. Eu tenho que dormir 8 horas. Aliás, mentira, eu sempre dormi 8 horas. Olha que loucura. Sempre. Para eu ficar bem no outro dia, eu tenho que dormir 8 horas. Né? Tem gente que é com 4, com 6, enfim. Mas a alimentação é importantíssima. Você destaca aí essa questão da tela. Eu tenho um certo horário, você vai perceber. Se você me vê depois das 10, algum BO aconteceu. Porque eu Uhum. já, às 8 e pouco, desligo. Olha Perfeito. isso.
Então, assim, todos esses cuidados, e aí, professor e professora, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a ter alguns cuidados, e que são necessários, né? Porque senão você chega no outro dia exausto, super cansado. E aí, como é que você lida lá com a turma de 40? Né? Se normal a gente já não consegue sem dormir direito, sem comer direito, Keller, também tem isso, né? Porque se você falou do deslocamento, um professor às vezes ele come no carro, correndo, Um salgadinho, né? exato, né? Tudo isso você vai sentir muito mais depois dos 50. Nossa, tem essa ainda, né? A nossa profissão é uma Tentar, profissão que aposenta tarde, né? Então, vambora. pronto! Então tem que se pensar o quanto que é importante. A gente também gravou aqui com aquela fisioterapeuta, não foi? Ah, Falando sim. sobre todos os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo, porque a gente esquece que até os 50 tá tudo bem. Depois, gente, parece que é brincadeira, não é? Não, vai agravando, né? Tudo que você deixou de dormir já não é mais a mesma coisa. Postura, o jeito que você dá aula, o jeito que você. Voz. Exato, exato. Né? Esse deslocamento, se você vai de ônibus, se você vai de carro, se você vai de trem, se você vai. Tudo isso seu corpo vai sentir muito mais depois de uma certa idade. Então, é necessário fazer prevenções, se precaver, cuidar. Né? Isso Perfeito. não podemos deixar passar, não. Eu deixei, hein, gente? Quem me conhece sabe que eu deixei. Eu tô Então, tentando não deixar, não vou mentir, não. ah Tô lá, tá tentando segurar a vendo? onda aqui. E só deixar pro professor que tá com o professor, professora que tá acompanhando a gente, que nós que amamos muito a profissão, ninguém aqui quer abandonar ser professor, não, tá? Nós estamos muito felizes com essa profissão, mas a gente também não pode mascarar, né, Não, essas dificuldades que nós temos. não, Muitas vezes, porque é mascarar essa ideia de que o professor tem que trabalhar por amor, né? Por amor, sacrifício, como se fosse um missionário resiliente, né, que vai aguentar as situações. É isso que mascara muitas vezes uma toxicidade que envolve o trabalho de professor, né? Que é perfeito, uma crise de saúde pública, de saúde pública. Nós temos poucas perfeito, pessoas querendo ser professores e que, além de ser uma crise de saúde pública e estrutural, ela muitas vezes culpabiliza o indivíduo por isso. E essa não é a ideia. Então, perfeito. deixar isso bem claro para a galera. E lembrar também que, na minha singela opinião aqui, e é minha opinião mesmo, uma das coisas que mais me ajudaram a dar uma descansada na cabeça foi fazer um planejamento interessante, uma preparação de aula anterior, ter bons materiais que já vêm com um auxílio ali, né? A gente sempre fala dos materiais da Editora do Brasil também, porque são materiais que têm já um pré-planejamento para você compreender e fazer suas escolhas para trabalhar, e normalmente tem escolha A, Certo, escolha B, escolha C para você trabalhar em alguma sala, então dá para você trabalhar nessa sala isso, naquela sala aquilo outro, e o perfil dessa sala é uma coisa mais ativa, então funciona essa. Então ter essas perfeito, possibilidades à mão para te ajudar é algo que pode adiantar muito o seu trabalho, professor, sabe? De forma que você não tem que chegar lá e, mano, e agora, né? O que que eu vou fazer agora, né? Para onde que eu vou? Que decisão que eu vou tomar nesse momento? Porque é perfeito. isso que gasta um pouco dessa estamina, né? Dessa potência mental que nós temos para executar muitas das coisas que a gente precisa executar, né? Acho que faz sentido isso, Rê. O que você acha? Muito. E você está falando e eu estava aqui escrevendo, porque conforme você foi falando, né? O que que a gente tem que aprender a fazer desde cedo, que vai fazer diferença e parece besteira? Organizar suas prioridades. Boa. Organize suas prioridades. Bom, amanhã eu vou dar aula. Se organiza, né? Depois, evitar excessos de demandas. Então, não, eu já tenho que, eu já me organizei, eu já planejei, eu já. Chegou uma coisa de última hora, peraí, é necessário? Tem que fazer essa reflexão, né? Pode E me aí, aguardar para semana que vem, né? Isso aqui pode aguardar para semana que pronto, vem? Às vezes pode. exato, perfeito. Porque assim, né, eu coloco aqui, quem vai proteger o seu tempo, professor, é só você. É Só isso você. mesmo. É isso mesmo. Né? Né? E E lembrar a que a gente, gente tem que estar bem se a gente quiser estar com o estudante, né? Estar com os alunos no dia a dia, a gente tem que estar sim, funcionando, a gente tem que estar sim, legal. Né? sim, É importante que a sim, gente esteja com a atenção em dia, pelo menos, né? Cuidar da saúde nesse sentido é algo que é muito importante. sim. E aí entra tudo aquilo que nós já falamos, né? Exercício, alimentação, ter um hobby, são Ter coisas um que nos hobby, ajudam a oxigenar a existência ali como perfeito. professores, né?
Perfeito, perfeito. Assistir uma coisa que você gosta, passear, ir num cinema, ir a um teatro, Abraçar quem você né? ama. Abraçar quem você ama, e fazer uma comida se você gosta de cozinhar, que é o meu caso, quando eu estou estressada, eu quero cozinhar, olha isso. Ai, que Então, delícia! é isso! Que maravilha! Olha lá, que aí já dá aquela esparecida e pronto, ainda vou comer o que eu gosto. Faça o que você gosta. E a gente tem que fazer o que a gente gosta, pelo menos todo dia uma coisa. Não é só no final de semana, Exato. né? Não precisa Só ser o algo final de grande, né? semana? Mas alguma Não, coisa. acho que é o Clóvis de Barros que ele coloca que se você está esperando o final de semana para ser feliz, sua vida é muito triste. Grande Clóvis. Saudade dele, a Não gente tem que é? convidar ele É de novo aqui. verdade, tem mesmo. Sua vida é Perfeito. muito triste. Muito bom, Tem. muito bom. Acho que é Muito isso, né? bom, Que né? fica essa Acho que mensagem é aí pro isso. colega professor. Com certeza, né? E aqui a gente discutindo aí sobre toda essa exaustão ou não do professor. Tem gente que não está exausto ainda, Kelly, e tá Que tudo bom, bem, que bom. né? Mas ficam aí as dicas. Eu sou Regiane Taveira. Eu sou o Marcos Keller e esse é o Radar Arco 43. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.